pessoal do quarto ano, tudo bem? Eu sou a professora Janaína. E eu sou a professora Mariane. Nós somos da equipe de língua estrangeira. Nesse momento, é muito importante que vocês se mantenham em casa, continuem higienizando as mãos, passem sempre o álcool gel e agora encontrem um lugar bem confortável para que a gente possa dar sequência à nossa próxima aula. Vamos começar então. Vou trazer um pouquinho da revisão da aula anterior. Lembram que na aula anterior nós trouxemos uma história, né, com algumas palavras que venham do idioma inglês. Lembra até, né, professora Janaína, que nós falamos que no nosso idioma tem influência de palavras de outros idiomas também. Porém, naquela aula nós utilizamos o inglês. É verdade. E aí, lembram que nós tínhamos deixado um e-mail do Curitibinhas Poliglotas para que vocês enviassem a atividade de vocês. Queremos agradecer e dizer que recebemos muitas atividades. E que, olha, ficamos com o coração apertado, né, professora Janaína, na hora da gente decidir qual, né? Porque eram muitas atividades e todas realmente muito bonitas. E, infelizmente, por causa do tempo, a gente teve que selecionar apenas algumas atividades. A gente não pôde contemplar todas aqui. Então, agora a gente vai mostrar de alguns estudantes. Essa é a Júlia de Fátima, da Escola Municipal Lapa. Ela fez um texto e ainda ilustrou com desenhos. Esse é o estudante Vinícius, da Escola Municipal SEI Curitiba, ano 300, também. Olha só que legal. O estudante Bruno Henrique, da Escola Municipal Olívio Soares Saboia, também contou uma história, né, em quadrinhos. E o estudante João Felipe já usou o computador para fazer uma atividade, né, para fazer um pouquinho diferente ali. Ele é da Escola Municipal Professora Natália de Conto Costa. Muito legal, né, professora Mari, quando o estudante tem essa disponibilidade, tem acesso ao computador, poder fazer a atividade de uma outra maneira, de uma outra forma. E aí temos também a estudante Melissa, da Escola SEI Jornalista Cláudio Abramo, também fez uma história ali muito interessante com a best friend dela. Bem coloridas as atividades. E você sabe, professora Mari, que além das atividades que a gente recebeu das escolas municipais daqui de Curitiba, nós também recebemos algumas imagens de atividades feitas por outras crianças de outros municípios, né? Que é o caso, por exemplo, do estudante Gabriel Henrique Baumel, da Escola Municipal Wallace Tadeu de Mello e Silva, da cidade de Matinhos. Olha só que interessante a atividade dele, né? Ele usou lá os desenhos para representar as palavras que a gente colocou no texto, o milkshake, o DJ, o best friend, ficou muito legal. E essa é do estudante Ângelo Júnior, da cidade de Palmeira, no Paraná, também usou ali bastante bem colorido o desenho para poder representar as palavras que nós colocamos na história. Muito legal. Muito bonito mesmo, ficamos muito felizes. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito bem, começando a nossa aula de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre cultura e alimentação. As pessoas são diferentes no que elas vestem, na maneira como elas pensam, como elas foram educadas. E é importante também que a gente pense que as pessoas têm diferentes gostos em relação à alimentação. Então, nem sempre as pessoas gostam de comer as mesmas coisas, têm os mesmos hábitos alimentares, né? Nos horários de comer, na maneira como elas vão se servir. Tudo isso pode modificar, pode variar de acordo com o lugar ou com a cultura que aquela pessoa está acostumada a viver. Vamos ver então? Você, por acaso, já ouviu na sua família ou em algum outro lugar na escola falar sobre essas duas palavrinhas? Comidas ou bebidas típicas? O que será que tem relacionado com essas palavras? Muito bem, vamos pensar um pouquinho. Comidas típicas ou bebidas típicas, elas estão relacionadas com a questão regional, o local que a pessoa está. Então, quando a gente fala de comida típica, a gente está falando daquela comida específica de uma determinada região. Por exemplo, se a gente está aqui na região sul, nós vamos pensar um pouco sobre quais são as comidas específicas que são dessa região, ou quais são as bebidas que são específicas dessa região. Se a gente pensar, a gente também tem que pensar um pouquinho sobre os ingredientes que estão aqui na nossa região. Quais são os tipos de ingredientes que a gente tem que são mais comuns da gente encontrar aqui nessa região? Na nossa região, no caso da região sul, nós temos, por exemplo, o pinhão, que muitos de vocês já devem ter ouvido falar ou já experimentaram. Aqui nós temos a imagem de uma pinha.
Os pinhões, eles crescem dentro dessa pinha, e à medida que eles vão crescendo, a pinha fica pesada e não aguenta e cai no chão e os pinhões se espalham. E aí que é muito comum das pessoas irem coletar esses pinhões para levar para suas casas ou até às vezes para vender, para poder cozinhar ou fazer assado, depende do gosto da pessoa, né? É importante a gente lembrar que a araucária, ela é uma árvore ameaçada de extinção. Então existem leis que determinam qual é a época que a gente pode fazer essa colheita dos pinhões e também quando que pode ser feita a venda e a quantidade que se pode vender. Tudo isso tem que ser pesquisado, né, corretamente conforme as leis que existem para isso. É importante a gente lembrar também que o pinhão, além dele ser uma comida típica, isso não quer dizer que todo mundo tem um gosto pelo pinhão, né? Muitas vezes as pessoas que moram aqui na região sul não gostam de pinhão, ou muitas pessoas nunca experimentaram o pinhão, né? Então a gente tem que sempre lembrar que é uma coisa que é frequente aqui nessa região, mas não necessariamente todo mundo tem esse gosto ou todo mundo queira comer sempre o pinhão, certo? Passando para a próxima imagem, nós temos aqui a erva mate. Quem de vocês já ouviu falar sobre a erva mate? Ela também é uma árvore e ela é a representação do nosso estado, do Paraná. Até na nossa bandeira do estado do Paraná, nós temos um raminho de erva mate. A erva mate ela é muito consumida na bebida típica chamada chimarrão ou no chamate. O chimarrão ele é consumido depois que essa erva ela é triturada junto com água quente numa cuia, né? E ela é comum nas rodas de conversa entre amigos ou na família. Mas é sempre bom lembrar que nessa época de pandemia a gente não pode ficar compartilhando utensílios de uso pessoal. Então é importante que se tem um desejo de tomar o chimarrão, que cada um tenha a sua própria cuia para poder compartilhar nessa roda de conversa, mas que cada um tenha a sua cuia para poder beber o seu chimarrão e continuar tendo esse hábito que é tão comum aqui na nossa região sul, tá? Mais uma vez eu reitero que o chimarrão, ele é uma bebida típica, não necessariamente em todas as casas nós temos pessoas bebendo chimarrão. É um gosto e como a gente sabe, os gostos são particulares. Se a gente for pensar em mais comidas típicas, aqui no Paraná nós temos o barreado. O barreado é um prato, né, uma comida típica do nosso litoral. E ele veio para cá, trazido a origem do barreado, vem com os portugueses açorianos, que vieram da Ilha dos Açores. Eles têm essa mania, essa tradição de comer, né, sempre coisas cozidas. Então, por exemplo, no caso aqui do barreado, é uma carne que é bem cozida, feita numa panela de barro, até por isso o nome barreado, que ela é lacrada com um pouco de farinha e água, e aí ela fica cozinhando até ela ficar bem despedaçada, bem desfiada, né? E ela é servida com acompanhamentos de farinha de mandioca e banana da terra. É muito comum a gente ver esse prato típico no litoral, na região ali de Morretes, de Antonina, sempre tem restaurantes que estão servindo esse prato. Então é um prato bem típico dessa região. Se a gente for pensar um pouquinho, né, além da região sul, será que lá na região nordeste ou norte do país, a gente come a mesma coisa, as pessoas que estão lá, elas comem as mesmas coisas que a gente come aqui? Provavelmente não, né? É o caso que eu trouxe aqui para vocês, o acarajé. O acarajé, então, ele é uma comida típica da culinária baiana. Ele é um bolinho frito, feito de feijão fradinho, e ele é servido, a gente consegue ter acesso, né, ao acarajé em vários locais da Bahia. Ele é servido também com outro tipo de comida, que é o vatapá, que é colocado em cima, que também é um cremezinho, feito quase um creme, feito de farinha, com frutos do mar, peixe, camarão e outros condimentos, com pimenta. E é muito comum você ver as pessoas se alimentando do acarajé. É lógico, mais uma vez, eu reitero que não é que todas as pessoas que vivam na Bahia só comam acarajé ou têm que gostar de acarajé. Claro que a gente tem os gostos e são diferentes, mas é muito comum e nos restaurantes ali da Bahia você pode encontrar com facilidade o acarajé, certo? E se a gente passar agora lá para a região norte do Brasil? O açaí é uma fruta muito conhecida, né, no Brasil inteiro, mas na região norte do Brasil é que a gente tem com maior quantidade essa palmeira. Então, ele é considerado uma comida típica de lá justamente porque as pessoas têm muito acesso a isso. E ele é consumido como esse creme, né, na alimentação, mas também pode ser consumido nos produtos de cosmética, de beleza, para cabelo e para pele.
Hoje a gente sabe que o açaí ele também é exportado para vários outros países e também pode se encontrar em outras regiões do Brasil. Mais uma vez, eu reitero que o açaí não necessariamente todas as pessoas têm que consumir, mas é mais comum a gente encontrar as pessoas consumindo açaí no norte do Brasil do que em outras regiões, certo? E você aí na sua casa, será que você conhece um outro exemplo de comida típica? Será que a gente tem mais comidas típicas aqui ou em outras regiões? Olha lá. Se a gente pensar na feijoada, a feijoada ela é uma comida típica brasileira. Em nenhum outro país a gente consegue ter as pessoas comendo com frequência, né? De uma maneira tão comum a feijoada como a gente come aqui no Brasil. A feijoada é um prato que tem origem que na verdade ainda não é muito certo, né? É uma origem incerta. A gente sabe que, de acordo com os historiadores, ela tem origem junto com os portugueses, os primeiros portugueses que vieram aqui e que tinham esse costume de comer as comidas cozidas, como é o caso, por exemplo, do barreado, e junto com a carne de porco. Então é um grande cozido de feijão com carne de porco. E hoje ela é apreciada em várias regiões do Brasil. Eu gosto muito particularmente, mas a gente sabe que não necessariamente todos os brasileiros precisam gostar da feijoada, não é mesmo? Se a gente agora imaginasse, ampliasse o nosso olhar e colocasse assim um foco, vamos fechar os olhos e vamos imaginar. Se a gente fechasse os olhos e pudesse viajar agora pelo planeta, vamos viajar e vamos rodar. Quando a gente abrisse o olho, nós estaríamos na França. Olha que interessante essa imagem que nós temos aqui da França. A França, um dos pratos típicos, uma iguaria, é o escargot. O escargot, o que ele parece ali, se vocês olharem na tela, o que a gente lembra o escargot? É diferente, não é? Pois é, mas o escargot, ele é isso mesmo, um caracol. E na verdade, ele é já consumido há muitos e muitos anos na França. E hoje ele é tido como uma iguaria. Iguaria, na verdade, é uma comida que ela é feita de uma maneira bem especial. Então, ela pode ser considerada sim uma comida típica da França, mas ela é servida em restaurantes e não quer dizer que todas as pessoas, todos os franceses gostem de escargot ou tenham esse costume de comer em casa o escargot, né? Mas é muito mais facilmente encontrado nos restaurantes da França do que, por exemplo, aqui no Brasil, certo? O mesmo acontece com o sushi no Japão. O Japão tem esse hábito e é muito mais fácil de a gente encontrar essa comida que é feita com peixe cru e com um arroz típico do Japão, né? Não só com peixe cru, mas com outros frutos do mar, que também são crus, e enroladinhos nesse bolinho de arroz. Aqui no Brasil nós temos alguns restaurantes brasileiros que servem, restaurantes brasileiros japoneses, que servem o sushi, mas não é tão comum quanto no Japão, né? No Japão, a frequência de você encontrar restaurantes que tenham esse prato ou essa alimentação existir na casa das pessoas é muito maior. E isso também não quer dizer que todo mundo, que todo japonês goste do sushi, mas com certeza é muito mais comum do que em outros países, na França, por exemplo. E por último aqui, eu trouxe uma curiosidade para vocês. Olha só o que está escrito lá, insetos. Isso mesmo, diferente, não é diferente? Alguns países da região oriental do mundo têm esse costume de ter essa iguaria, né? Iguaria, que eu já falei, a questão do escargot, são alimentos diferentes, feitos de uma maneira especial. E eles têm essa iguaria para ser servido, que são os insetos, né? Essa foto aqui é da região lá do Camboja, que são grilos fritos. E a outra na Tailândia, que são larvinhas que vivem dentro do bambu. E elas são servidas como iguarias. É importante a gente lembrar que, como sendo uma iguaria, a gente não pode sair por aí coletando insetos para poder se alimentar, não é mesmo? Então a gente tem que sempre lembrar que isso é uma cultura que existe do outro lado do mundo, que as pessoas têm esse costume, né, de se alimentar disso. Então a gente não pode fazer a mesma coisa, porque é diferente. E sempre a gente lembrar que o que é diferente a gente tem que respeitar, certo? Agora eu vou chamar a professora Mariane, que ela vai falar um pouquinho mais sobre as curiosidades e dos hábitos alimentares, tá certo? Voltei! E aí, continuando nessa viagem que a professora Janaína nos trouxe, nós vamos conhecer as curiosidades em volta do mundo.
tá? Eu trouxe aqui para vocês algumas imagens, porém eu peço que vocês prestem bastante atenção no nome dos países, tá? Porque nós teremos uma atividade e lá vocês vão precisar deles. Então, olhem essa imagem aqui. O país é Suíça e essa imagem é de uma vaca. O que será que tem de curioso pelo mundo com uma vaca? Vamos conhecer? Olha lá, nesse país é possível alugar uma vaca. Durante o período de aluguel, você tem direito a consumir todo o queijo produzido a partir do leite dela. Nossa, não é interessante? Uma coisa que eu nunca imaginei que pudesse existir, né? E existe alugar uma vaca. Que diferente. Vamos conhecer o próximo. Já lá no Irã, outro país. Olha que interessante essa imagem. As pessoas estão sentadas. Será que elas estão fazendo um piquenique na sala de casa? Que interessante. Eu acho que tem uma curiosidade super legal aí. No Irã, em muitas casas, não há mesas e nem cadeiras. As pessoas costumam sentar em almofadas no chão para fazer as suas refeições. Nossa, que diferente mesmo. Tudo bem que às vezes a gente, né, vai para a sala, né, fazer uma refeição, né, mas lá não usam mesas e nem cadeiras. Isso é muito legal. Outra curiosidade que eu trouxe para vocês é lá do Uruguai. Lembra que a professora Janaína já tinha explicado para nós um pouquinho do chimarrão, do mate, né? Então, lá eles também têm o costume de tomar. Agora vamos ver qual é a curiosidade. É muito comum ver os uruguaios tomando mate pelas ruas. Eles levam consigo suas cuias e garrafas térmicas com água quente. Algumas pessoas também levam bolsas de couro para transportar o acessório no chimarrão. O que aqui a gente geralmente vê as pessoas, né, reunidas tomando, lá o pessoal toma na rua, igual a gente abre uma latinha de refrigerante. Muito diferente, né? E vejam só na Espanha, olha que imagem mais diferente essa daqui, né? Tem ali um campo, um lugar bem gostoso e pelo que eu percebi tem uma pessoa dormindo, é isso? Não acredito. O que será que ele está fazendo aí? Parece que tem umas comidinhas ali do lado dele. É isso mesmo. Na Espanha existe uma palavra chamada siesta, que é uma tradição que consiste em dormir, em média aí uns 15 a 30 minutos após o almoço. Que delícia, né? Bom se a gente pudesse fazer isso aqui também. Às vezes a gente dá um jeitinho, né? Mas é muito legal. E olhem só que interessante no Marrocos. Vejam que é um prato que tem ali alimentos, né? Cenoura, eu já tô vendo algumas coisas que eu gosto muito de comer. E sei que vocês gostam também. Mas vejam só que interessante. Parece que eles estão comendo com a mão direita. Nossa! Mas será que não tem algum utensílio para eles comerem lá? Tem, mas é a tradição deles comerem com a mão direita. Olha lá então. No Marrocos, comer com as mãos é um hábito muito comum. Entretanto, é considerado grosseiro manipular os alimentos com a mão esquerda, só pode com a direita. Ao final da refeição, a maioria das pessoas costuma tomar chá e conversar. E veja que interessante essa imagem também. Nós vemos o sushi, que a professora Janaína já nos explicou, né? Que tem frutos do mar e tal. E aí nós temos ali um utensílio diferente do que a gente costuma usar, né? Nós costumamos usar o garfo, a faca, a colher, mas aqui não. Então vamos ver a curiosidade. No Japão, em vez de talheres como garfo e faca, os japoneses utilizam o hashi, que pode ser de diversos materiais, né? Tem de bambu e tem de prata também. Outra curiosidade. Então agora, né, vamos conhecer a curiosidade que tem lá no Peru com relação às batatas. Lá no Peru, eles falam essa expressão assim, soy más peruano que la papa, né? Que quer dizer, sou mais peruano do que a batata. O tubérculo é muito comum na culinária do país e pode ser encontrado em diferentes espécies. Vocês viram a quantidade, as cores delas, as espécies que tem lá? E aí, como eles usam muito lá, né? Eles usam essa expressão. E agora, para nós fazermos a nossa atividade, eu chamei a professora Janaína de novo, né, professora? Voltei. Isso, vamos lá então. Então, a atividade do 4º ano.
Nós vamos fazer um caça-palavras. Olha Quem lá. aqui gosta de caça-palavras? Você gosta, professora Janaína? Eu gosto. Eu gosto também. Confesso que eu fico horas fazendo caça-palavras. E sabe, Mari, que eu acho que é para essa época de pandemia que a gente tem que ficar em casa, é uma atividade muito interessante para a gente poder fazer e treinar o nosso cérebro, né? Muito legal. Aprende palavras novas, Aprende né? palavras novas. Muito bem. Então, olhem só, está aqui o caça-palavras, mas nós vamos fazer uma revisão das palavrinhas com vocês e a revisão das curiosidades também, tá? Então, vamos lembrar do país Uruguai. Você lembra da curiosidade do Uruguai? Você lembra, professora Janaína? Do Uruguai, eu lembro que ele era parecido com alguma coisa do nosso país. Eu acho que tinha a ver com a erva mate, sei, chá, alguma coisa assim. Isso mesmo, a professora acertou. Você em casa acertou também? Tinha a ver com chimarrão, né? Que eles tomam chimarrão na rua, né? É muito engraçado. Como a gente também tem esse costume aqui na região sul, né? Tomar o chimarrão. Agora, vamos ver a curiosidade do Japão. Japão, japonês, eu acho que tem alguma coisa a ver com a comida japonesa. Eu acho que é com peixe, alguma coisa assim, mar. Sim, tem a ver com os utensílios. Lembram que eles não comem com garfo e faca, eles comem com o hashi, não é verdade? É verdade, é verdade. Uhum. Agora, quero ver você fazer uma pra mim, professora, porque eu tô bem esperta. O Peru. Janaína, pergunta pra mim agora que eu tenho certeza, porque eu prestei bem atenção na hora. Eu quero saber o que tem a ver o Peru com a batata. Tem alguma coisa aí que as pessoas falam? Batata, então, como eu gosto muito de batata, eu lembrei bem da imagem na hora que falou peru, né? A expressão que eles usam lá é soy más peruano que la papa, né? Muito bem, Então, isso eles são mesmo. mais peruanos que as batatas, né? Então, tudo bem. Acertei. Vamos lá agora pro Irã. Já sei, no Irã tem alguma coisa relacionada à mesa, não é isso, professora Maria? Isso mesmo, exatamente. O que nós costumamos aqui, né, comer sobre a mesa, usar uma cadeira, eles não, eles fazem bem diferente. Vamos qualquer hora fazer um almoço Dava pra fazer assim? em casa, né? Aham. O que vocês acham Pra de ter tentar? a experiência, Ao invés né? de comer na mesa, tentar fazer, sei lá, como a gente faz um piquenique aqui, por exemplo, sentar nas almofadas. Isso mesmo. E aí, retomando a curiosidade da Espanha, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Você Quem sabe, não professora? gosta, né? Quem não gosta? Que é geralmente depois do almoço, as pessoas geralmente lá dormem em torno de 15 a 30 minutos, né? Então, muito bom. E o outro, professora Janaína, vamos ver se você sabe. Marrocos. Marrocos. Eu tenho a impressão que deve ser alguma coisa, como assim o Japão, né? Da maneira como eles comem, como eles vão se servir. Exatamente. No Japão usa o hashi. Uhum. E no Marrocos, será que eles usam o que para comer? Eles usam a mão direita. Isso mesmo, não a esquerda, a mão direita para comer. Não comem com talheres, né? Tem o costume de comer mesmo com a mão. E na Suíça, vamos relembrar, o que é que tem de curiosidade na Suíça? Na Suíça, eu acho que tem a ver alguma coisa com animal. Tem algum animal, não tem? Tem. É a vaca. É verdade. Na Suíça você pode alugar uma vaca, não é isso mesmo? Isso mesmo. Olha só que diferente. Vocês já imaginaram isso? Você poder alugar uma vaca? Então agora, nós estamos aqui com essas 7 nomes de países e vocês vão ter que procurar aqui no Caça-Palavra o nome desses países. Eles vão ficar aqui do ladinho para vocês ficarem espertos, tá bom? A gente já volta.
E aí, vocês conseguiram encontrar antes do tempo? Eu acho que sim, né, professora? Eles são muito ligeiros, né? É. Uhum. Com essas dicas que a gente deu antes, eu acho que tá bem facinho de encontrar, né, Mari? Isso, e agora nós vamos revelar aonde estavam os nomes dos países. 1, 2, 3 e tcharam! Olha lá, Japão! Embaixo do Japão, Peru. Muito bem, aqui em cima, ó, Uruguai. Na outra linha ali, Marrocos. Marrocos, muito bem. Ó, eu achei Irã. Suíça. Suíça tá aqui deitadinho, né, professora? Uhum. E aí tem também o último que é Espanha. Muito bem. Muito E você aí bem. em casa, quantas você conseguiu acertar? Quantos países você conseguiu encontrar nesse caça-palavras? Gostaram dessa brincadeira? Na próxima a gente traz mais. Muito obrigada e até a próxima. Tchauzinho, muito obrigada.